Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Culturismo ao Natural. Este é o episódio número 5. Estamos com o nosso convidado Bruno Bastos, o nosso primo afastado, como nós gostamos de dizer. É verdade. Ah, este, é, este episódio será relacionado a como ter uma off-season produtiva. Claro que isto aqui não é regra, mas vamos pegar no caso do Bruno, porque realmente ele tem tido uma off-season bastante produtiva, e então se calhar vamos escavar um pouco ao processo que ele tem tido desde a última vez que ele competiu. Mas se calhar aí deixo a palavra para o Bruno, ele faz uma pequena introdução e do seu desenvolvimento no mundo do bodybuilding. Por isso, Bruno, força. Boas, sou o Bruno. Comecei a treinar há cerca de 11 anos, 12, em 2010. Em 2016 decidi competir pela primeira vez em Men's Physique. Ah, Pronto, fui competir nessa altura. Achei que estava com muito pouca massa muscular para aquilo que era o look que eu queria, não é? On stage. Então o que eu decidi foi passar vários anos em off-season, com alguns cuts pelo meio, não é? Que é para nunca acumular demasiada gordura. E agora, finalmente, no meu último cut, decidi que já estava com o look que parecia estar digno de estar on stage, não é? E então decidi fazer uma última off-season antes de voltar a palco, que será agora em 2023. Ok, porrei. Pronto, então se calhar vamos por aí. Tudo bem que já foi há algum tempo que competiste, foi em 2016 e agora até 2023 nem sequer queres ir para a mente física, é para bodybuilding, certo? Exatamente. Mas então agora, se calhar, o que vamos tentar pegar na última off-season antes de teres competido, vamos pegar na off-season de agora, que até é uma off-season bastante longa, e vamos tentar escavar aí o que é que tem resultado, de forma a podermos tirar aqui algumas aprendizagens. Antes de mais, acho que há algumas coisas aqui interessantes a ver, como por exemplo, o teu pico de peso nesta off-season comparado com a última, e se calhar a diferença que isso tem em termos de composição corporal, também acho que era interessante ver a diferença que realmente tens tido, se puderes aí dar aí alguns dados interessantes. Ok, então, em off-seasons passadas, tanto a última que eu fiz como anteriores, o meu máximo de peso em que eu chegava sempre era cerca de 90 quilos. Ou seja, Okay. chegava Tens ali aos quanto na 90 altura? quilos. Neste momento estou com 94. E o plano ainda é subir até aos 100 quilos, por isso, Sim, se quanto é der. que tens na altura, só para ter assim uma base para comparar? 1,82 m, cerca de Ok, 1,82 m, 83. Uh, ok. Epá, e eu posso dizer que eu agora, neste momento, com 94 quilos, se calhar a composição corporal é a mesma que eu tinha anteriormente com 90. Mais coisa, menos coisa, deve ser. É também difícil dizer, não é? Porque eu não sou grande fã e nem acho que seja fácil tu tirar as medições, por exemplo, de body fat, não é? Não é muito barato Claro, tomares, exatamente. portanto é complicado. Mas eu acho que em termos de look está muito parecido. E depois os pronto, lá está, os lifts também refletem isso, não é? O crescimento muscular. Ou seja, e só se comprova que realmente tens. Isso só significa uma coisa, que é aumento de massa muscular pura e dura. É, Ou exato. seja, mais ou menos 4 quilos de diferença. Ok, acho que está muito bem. Então, se calhar, vamos pegar agora um pouco na duração da off-season. Como tu disseste, competiste em 2016, certo? Estamos Exato. agora em 2022 e só vais competir em 2023, por isso é uma off-season bastante extensa. Tu achas que para o natural isso é uma necessidade? Eu não diria que era tão extensa. Não é necessário uma off-season tão extensa para fazer ganhos, obviamente. Mas eu acho que no mínimo dos mínimos, um ano e meio de off-season seja necessária. Porque menos que isso, a não ser que tu sejas um atleta bastante iniciante ou intermédio, tu não vais conseguir fazer grandes ganhos, não é? Principalmente conforme tu vais te tornando avançado. Sim, exatamente. Eu acho que, como natural, acho que temos de ter bastante paciência e realmente ser consistente no que a gente faz. E eu acho que é uma das coisas que falta aqui em Portugal e é uma das coisas que se calhar faz as pessoas não acreditarem. Porque o que eu tenho visto, por exemplo, se tu fores ver a página da WNBF, quando se partilham histórias de atletas que vão competir e isso tudo, se tu vis bem, os looks deles estão sempre secos, estás a ver? Ou seja, digamos Exato. que vão competir daqui a um ano e estão sempre secos, constantemente secos. E eu acho que há bastante pressão e desconforto, se calhar, de alguns atletas que não querem chegar a um certo nível de body fat. E eu acho que isso poderá estar a atrasar, se calhar, alguns ganhos que podiam atingir. Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu concordo a 100%. Eu acho que a malta foca-se tanto nas redes sociais, não é?
E é como tu dizes, há muitos atletas que, se for preciso, estão a publicar fotos enquanto estão secos o ano todo, mas a verdade é que se calhar só tiveram secos, se calhar 4 meses dos 12 meses do ano. Ou seja, eles só estão simplesmente a reciclar fotos antigas. Estás a ver? Porque quase ninguém partilha fotos quando está em peak off-season, não é? É muito raro isso acontecer, por isso. Mas eu acho que é extremamente importante se tu passares mais tempo em surplus calórico, não é? Em excesso de calorias, do que estares em déficit. Eu acho que é muito Sim. mais importante passares a maior parte do ano assim. Sim, acho que chega a uma altura que, apesar de ser um pouco desconfortável em termos de look, acho que se realmente queremos atingir o físico ao próximo nível, principalmente com naturais, acho que seria não diria que era uma necessidade, mas sem dúvida que vai dar muitos frutos a longo prazo para o nosso físico. Ok, e então, até porque, pronto, eu queria falar de outra pergunta, mas se calhar também vou dizer aqui, porque se calhar eu pelo menos faço isto na off-season, não tento concentrar-me tanto no físico, mas tento concentrar mais na performance, porque acho que a composição corporal, depois se calhar de fazeres um mini cut ou assim, vais realmente ver as diferenças. Por isso, se calhar, o mais importante numa off-season é, se calhar, estarmos mais focados na performance do que se calhar no físico. Depois o físico, um gajo limpa a gordura e acaba até por mostrar os resultados. Portanto, essa parte de priorização dietética, se calhar até falava contigo. Tu, como estás numa off-season tão grande, qual é a tua frequência mais ou menos de mini-cuts e como é que tu aplicas? Quando é que achas que são necessários? Se calhar seria um pouco também interessante ver como é que tu fazes essas coisas. Ok, então eu estou em bulk desde o verão de 2020 e desde aí ainda só fiz um mini cut que foi no verão passado, não tanto pela necessidade de sentir que precisava de menos gordura, né, de baixar o nível de gordura, mas foi porque tive uma situação a nível digestivo em que não conseguia comer muito nem nada, e então fui mesmo quase que obrigado, estás a ver, a fazer o mini cut. Eu acho que o mini cut, tal como tu disseste, tem vários benefícios em bulk. É, como tu falaste, baixar o percentual de gordura, que é para tu veres se estás a fazer realmente ganhos ou não, juntamente com o aumento dos lifts. Se calhar ganhar aquela sensibilização da insulina novamente, quando tu baixas o percentual de gordura. No meu caso, esse problema digestivo, e mesmo o pessoal que tem falta de apetite após meses e meses de estar sempre a comer excesso de calorias, não é? Porque chega a um certo ponto que já nem consegues forçar a comida, não é? Por mais que tu queiras e que arranjes alternativas, refeições líquidas e assim, chega a um certo ponto que já não consegues mais. Tens mesmo de fazer um mini cut, ou seja, tens de dar um passo atrás, que é para depois poderes dar 2 ou 3 à frente. Sim. E normalmente os teus mini-cuts têm uma duração de quanto tempo? São rápidos, aquilo é 4, 5 semanas, se calhar, perder a um ritmo bastante rápido, ou seja, se calhar 1 quilo por semana. Também tento não perder muito peso corporal, ou seja, se calhar vai ser só um cut de 5, 6 quilos no máximo. Nunca vou perder tipo 10 ou 15 quilos, porque aí depois provavelmente até irias perder um bocado de massa muscular, não é? Ao tentar fazer isso tão rápido. Sim, basicamente, digamos que é um trampolim, ou seja, estamos a regredir, mas depois de certeza que vamos ter uma melhoria de performance. Basicamente, diria que aquilo é o break da off-season para conseguirmos continuar off-season durante tanto tempo, não é? Porque Exato. Chega uma altura que acabam por ser necessários, até mesmo por essa coisa que disseste, do apetite. Eu estou a sofrer já dessa cena e estive estou o quê? 4, 5 meses pós-prova, por isso, e já estou assim, por isso imagino quando estás numa oficina tão prolongada. E diz-me uma coisa, então quando estás assim com a saciedade tão em baixo, tu costumas fazer alguma manipulação da nutrição, ou seja, tentas, sei lá, diminuir no volume de hidratos de carbono e tentas aumentar o nível de gorduras? Faz alguma manipulação desse género? Ou simplesmente tentas... Por acaso nunca fiz isso, de manipular assim as gorduras e os hidratos. O que eu normalmente faço é, posso adicionar mais uma refeição. Eu sinto que a frequência de refeições, principalmente quando tu começas a aumentar o número de refeições, eu sinto que ajuda a estimular o apetite. Ou seja,
imagina, se eu tiver que consumir 4.000 calorias por dia e só fizer 3 refeições, terão que ser refeições bastante volumosas, e apesar de tu não comeres tão frequentemente, mas depois tu ficas ali montes de tempo a digerir a comida, não é? Portanto, eu acho que uma das estratégias pode ser aumentar a frequência de refeições, refeições líquidas. Eu neste momento faço imensas refeições líquidas, faço alternado, ou seja, faço uma refeição sólida, uma refeição líquida, uma refeição sólida, uma líquida, que é para estar sempre a deixar a digestão fluir. Estás a ver? Uhum. Outra estratégia que também já ouvi falar, eu não costumo fazer muito, mas que eventualmente poderei fazer, é incorporar os passos diários logo a seguir às refeições mais pesadas. Ou seja, se tu fizeres um almoço enorme, se calhar depois vais passear um bocado, 15, 20, 30 minutos, só para facilitar a digestão da refeição que consumiste. E acho que é uma estratégia extremamente válida. Ok. Por último, uma coisa que eu também já incorporei em bulks passados. Acho que há muito pessoal que tem a ideia que quando tu incorporas cardio, tu queres é secar, estás numa fase de perda de peso, mas se tu pensares que se calhar perdes ali, gastas 200, 300 calorias em cardio, mas depois o apetite que aquilo te permite comer 700 ou 800 calorias a seguir, acho que também é uma estratégia bastante válida. Um bom E é trade-off, algo sim. que nem toda a gente pensa nisso. Yeah. Por acaso, se calhar é uma das coisas que vou tentar implementar neste momento, que anda complicado. Ok, pronto, foi fixe. Então, se calhar, Eu posso dizer que agora vamos lá. acabei agora, pronto, almocei há um bocado, fui dar uma voltinha e agora estou cheio de fome. E não é normal, por isso Exato. Funciona, funciona. funciona. Pronto, então, se calhar, agora falemos das coisas interessantes, que se calhar a malta vai gostar mais. Que passemos agora para a parte do treino. O que é que mudou de uma oficina para a outra. Se calhar começamos podemos falar com o volume de treino, a frequência ou até o split, se foi diferente ou não. E até mesmo em termos de intensidade, se achas que a intensidade está melhor ou assim. Uh, Bem, em termos de intensidade, eu acho que, pelo menos essa é a minha experiência, eu acho que a cada ano de treino que passa, uma pessoa consegue sempre aproximar-se mais da falha, ter uma melhor perspectiva se realmente está próximo da falha ou não, não é? E, por exemplo, o que é um 2 rir ou um 3 rir, principalmente aqueles exercícios mais técnicos, não é? Eu acho que se tu disseres a um beginner para fazer, para estimar o rir que ele fez numa série, ele provavelmente vai dar uma resposta bastante errada, não é? Ah, Subvaloriza. Exatamente. Em relação à intensidade, pronto, eu acho que me consigo aproximar mais da falha, não só aproximar mais da falha, mas aproximar-me da falha com qualidade. Eu sinto principalmente isso em exercícios de braços, exercícios mais isolados, por exemplo, em que eu antes, se calhar, estava a atingir a falha, mas não era bem falha, porque eu simplesmente estava a fazer mais cheating, estás a ver? Durante as séries. Uhum. E agora eu sinto que consigo me aproximar mais da falha, mantendo a técnica, o que me proporciona melhores ganhos musculares. Em relação à frequência de treino, eu estava a fazer um upper-lower, se não me engano, maior parte da off-season anterior. Quando comecei esta, eu também usei o mesmo split, o upper-lower, durante o cut. Comecei a off-season com ele, mas passado pouco tempo eu decidi que se calhar precisava de uma coisa já mais avançada, mais de acordo com as minhas necessidades. Então passei para um split de 4 dias semanais, em que eu faço 2 dias de push, que é o que eu sinto, push e braços, que é os músculos que eu sinto que precisam de mais trabalho em relação ao resto. Faço dois treinos de push e braços, faço um de pull e faço um de pernas. Neste caso é mais quads e gêmeos, porque os isquiotibiais já ficam no treino do pull. Ok. Eu tenho uma É coisa, isso que eu te ia perguntar. só uma pergunta. O upper lower era. Treinavas 4 vezes por semana ou treinavas 6 vezes por semana? Era 4 vezes. Eu já pensei em fazer 6 vezes por semana, mas Eu, tu tinhas que. eu já fiz, mas ir com- não adianta. Não vale a pena. Pois, Não, acabam eu por não acho ser que os treinos são quer dizer, os treinos de upper normal, mas os treinos de perna acabam por não ser tão produtivo, que é uma frequência gigante para a perna. exato. Muito provavelmente terias que fazer, por exemplo, só um squat e depois ali 2 ou 3 exercícios isolados. Depois no outro treino fazias um Exato. Romanian deadlift e 2 ou 3 Uhum. isolados. Não dá para estender bastante Não. as sessões. Ok. E diz uma coisa, então os teus treinos de lower são apenas focados nos quadríceps, não é? E os isquios tu metes no teus treinos de pull, é isso? Exatamente.
Ok. E tu estás então com uma frequência de 2 vezes por microciclo no peito e nos braços, não é? Exatamente. Ok, é isso que eu ia perguntar, se fazes especialização ou não. Nesse caso, tu queres melhorar esses traços para o palco, é isso? Exato. Sinto que são os pontos Ok. mais fracos em termos de físico, por isso tem mesmo que ser. E normalmente quando tens assim pontos fracos, ou mesmo assim com clientes, que tu és um coach, né? Tu Exato. costumas aumentar assim a frequência ou costumas, sei lá, tentas, por exemplo, aumentar o volume na mesma sessão ou se costumas mesmo assim aumentar a frequência? Achas que acaba por ser mais produtivo? Eu acho que primeiro que tudo, e foi também o que eu fiz, desses músculos todos do push e dos braços, o que eu sinto que eu preciso mais é peito. E neste Uhum. caso, o que eu fiz para mim próprio e o que eu também faço com os clientes é, primeiro que tudo, se calhar regredir em termos de cargas. Lá está, dar um passo atrás, que é para poder dar 2 ou 3 à frente, para certificar-me que a técnica estava apropriada. Porque eu antes, quando fazia presses, por exemplo, era bastante ombro e tríceps, quase não recrutava o peito. Então eu tive que regredir nas cargas que usava, que é para poder certificar-me que o peito era o principal a trabalhar, não é? E depois de fazer isso é que eu me comecei a preocupar mais com fatores como, por exemplo, a intensidade e o volume, como tu mencionaste. Ok, sim, sem dúvida que é um skill. Conseguir extrair o máximo por cada repetição em cada exercício é sem dúvida um Sim, skill e acho que é uma das coisas, por exemplo, é uma das coisas que eu vejo primeiro antes de tentar aumentar o volume ou quer que seja, é ver se a qualidade do movimento está realmente lá. E era uma coisa que eu, por exemplo, pecava muito no fazer ombro. Um exercício que é muito fácil de roubar é, por exemplo, as elevações laterais e tive mesmo de modificar como fazia o exercício, que é para conseguir realmente extrair o máximo por cada repetição. Ok, fixe. Então, se calhar agora falava um pouco na tua abordagem na tua nutrição. Já falamos um pouco do teu treino, se calhar falamos um pouco da tua nutrição. Tu, em termos de distribuição de macronutrientes, há alguma coisa diferente? Ou, sei lá, em termos de quantidade de refeições que tens diárias, em termos de calorias, se calhar como é que distribuis mais essas refeições? Sei lá, falar das coisas boas, basicamente. Se queres dar aqui um resumo do que é que fizeste diferente em relação à última season. ok, então a minha estratégia, não é bem estratégia, mas a minha maneira de ver a dieta é tal como vocês fazem, é as macros, não é? É a dieta flexível, em que eu insiro os alimentos de acordo com as macros diárias e também por refeição. A principal mudança que eu fiz em relação à última off-season foi, em primeiro lugar, aumentei a frequência de refeições, pelos motivos que eu já tinha falado antes. Eu sinto que, em algumas off-seasons passadas, eu chegava aos 90 quilos e não conseguia passar daí, porque estava a fazer apenas 3, no máximo 4 refeições diárias, e quando chegas às 4.000 calorias, deixa de ser viável, não é? Eu, neste momento, já estou com Certo. 5 e possivelmente até vou passar para 6 daqui a uns meses, mesmo no pico de off-season, provavelmente será 6 refeições diárias. Outra coisa que eu mudei foi, tu sabes que conforme tu aumentas as calorias e os hidratos sobem, tu também tens bastante, a proteína vai subindo só porque tu aumentas os hidratos. Por exemplo, a massa em 100 Exatamente. gramas tem 10, 12 gramas de proteína. E um erro que eu fazia em off-seasons passadas era, eu tento sempre atingir aqueles 30 a 40 gramas de proteína por refeição. Mas, anteriormente, como eu estava com tão poucas refeições diárias e depois, ainda por cima, estava com tantos hidratos, eu acabava por se calhar, conseguir 30 ou 40 gramas de proteína só em massa, estás a ver? Então eu fazia refeições em que era só massa quase e se calhar metia outra coisa qualquer ali só para aumentar as calorias, mas não estava com boas fontes de proteína por refeição. E agora eu certifico-me sempre que obtenho entre 30 a 40 gramas de proteína de boas fontes, independentemente da proteína que eu estou a obter dos hidratos. E o que é que resultou daí? Se calhar a minha proteína, o intake de proteína no total do dia acaba por ser maior. Há muitos dias que eu chego a 250, 260 gramas de proteína, porque já está com as calorias tão elevadas. Mas eu acho que seja necessário, porque lá está, se tu tentares manter a proteína naquele target, que é os 180 ou 200 gramas, e não passar daí, mas tu estás com bastantes hidratos, tu vais acabar por sacrificar a qualidade de proteína que estás a obter, não é? Sim, sem dúvida. E acho que era uma das coisas que também falhava muito. E também uma coisa que comecei a fazer. Supostamente, as recomendações que nós temos para a proteína, se calhar nem sempre são as mais viáveis quando temos os hidratos tão elevados. E, como tu dizes bem, a massa é uma daquelas fontes. Massa, aveia,
o que é que seja, tem muita proteína à medida que vais aumentando os hidratos. Mas diz uma coisa, tu sempre distribuíste esse nível de proteína por refeição mesmo na última off-season? Porque, por exemplo, na minha última off-season, cagava um bocado, eu só queria saber era do meu intake de proteína no fim do dia, não queria saber se tinha muita proteína em cada refeição, estás a ver? Havia refeições que eu punha 80 gramas de proteína e depois, se calhar, na outra refeição tinha tipo 15, estava um pouco cagando, estás a ver? Não sei se é algo que tu mudaste ou sempre fizeste isso. Eu já passei por isso, mas já foi há mais anos atrás. Na última off-season, eu já tentava os 30, 40 gramas de proteína, não tinha em atenção às fontes de proteína. Exato. Estás a ver? Ou seja, se fosse preciso, fazia uma refeição que era só massa, estás a ver? Só para bater ali os hidratos e as calorias, mas depois a proteína, aquele se calhar, daqueles 30 ou 40 gramas de proteína que eu tinha ali, se calhar só metade é que era de boa qualidade, porque aquilo só tinha uma absorção de 50%, estás a ver? Exatamente. Ok. Rui, não sei se tens aqui alguma coisa que queiras adicionar na discussão. O microfone deve estar off. Não tenho nada. Não queres falar nada da tua experiência? Tipo, não sei se... Eu já não me lembro bem se tu fazes uma coisa aqui ou não. Eu era muito assim. Eu lembro que antes de começar com o meu treinador atual, que é o Brandon Campter, as minhas refeições eram muito assim. Já estava com as calorias também um bocado elevadas, portanto acaba por ser de manhã um batido de aveia com leite e se calhar um chocolate em pó. Portanto, basicamente a proteína vinha do leite. E lembro também que eu, para atingir os 200 gramas de proteína que tinha por dia, eu era aos 250 gramas de frango para o almoço e aos 250 gramas de frango ao jantar, porque, por exemplo, o lanche eram só cereais, não tinha mais nenhuma fonte de proteína. Portanto, era um pouco desleixado nesse nível, como o Mário estava a falar. Neste momento, continuo com a meta de 200 gramas, mas neste momento estou com 4 refeições, tento meter mais ou menos a dividir os 50 gramas por refeição para chegar aos 200. Foi um erro que eu cometi, mas pronto, acabei por melhorar. Também vou aprendendo com os erros. Exato. Então pronto, olha, em termos de questões, tipo, foi bastante resumido, mas acho que falámos bastante do que era suposto falar. Mas se calhar agora, Bruno, falava agora um pouco contigo a dizer quais são as tuas ideias para o resto da off-season. Se o objetivo é continuar, se estás à espera de fazer mais algum mini-cut pelo meio e até quando é que estás a pensar estar nesta off-season e começar a preparação. Acho que é interessante também saber isso. Então, a ideia é fazer a off-season em princípio até o final do ano. Ou seja, a ideia era dia 1 de janeiro iria começar o cut, para começar logo o ano em grande, né? 2023. Pronto, se irei fazer um mini cut é um bocado difícil dizer porque neste momento o meu apetite tem estado bastante bom, por acaso. Nem posso queixar, até que costumo acordar com fome, vou-me deitar, dependendo se eu fizer a refeição próxima da hora de deitar ou não, por vezes até vou dormir com um bocado de fome, portanto não posso queixar em termos de apetite. Com quantas calorias estás? 4.200. Okay. É a primeira vez que eu estou com este peso e não só estou com este peso, mas também estou com este apetite ao mesmo tempo, porque eu nesta altura, noutras off-seasons, já estaria farta de comida, estás a ver? Já nem conseguia ver comida à frente. É um sinal que estavam para continuar. Exatamente, está a correr mesmo muito bem. Pronto, em relação ao minicut é isso. Uma ideia que eu já fiquei e que acho que também já tinha discutido com vocês antes, por mensagem, eu acho que off-seasons, depois desta, eu acho que irei diminuir um bocado a duração da off-season, porque eu sinto que quando tu fazes uma off-season tão longa como a minha, em que vai acabar em 2 anos e meio, por vezes tu perdes ali um bocado a direção a meio da off-season. E então é complicado, e eu acho que vou tentar, das duas uma, ou diminuo a duração da off-season por completo, ou então estabeleço pequenos objetivos ao longo da off-season, por exemplo, aumentar X lifts nestes meses, e depois noutros meses aumentar outros, porque se tu perdes um bocado a direção, depois ficas ali um bocado a pastar, não é? Sem grande objetivo. Tens aquele objetivo final, mas como é tão longe da data atual, tu acabas por perder ali um bocado
o sentido. Não sei Sim, se vocês sim, têm uma uma coisa. experiência. Sim, se calhar, até porque foi uma coisa que o nosso treinador disse, o Brandon, que se tiveres aquela sensação de urgência, acabas por não desperdiçar nenhuma sessão. Se tens o teu objetivo definido, por isso vais trabalhar todos os dias por ele. Sim. Se bem que. Ele também falou que. Até foi no podcast do Revive Stronger, que ele falou: pronto, para ele o ideal é competir de 2 em 2 anos. E porque na opinião dele, uma pessoa que compete 2 em 2 anos acaba por fazer uma off-season bem mais produtiva e acaba por fazer mais ganhos naquela off-season mais pequena, porque pronto, lá está com o foco na competição, do que, por exemplo, deixar uma off-season de 3 ou 4 anos, porque acaba por perder um pouco o caminho, digamos assim. Exato. É aquela sensação de urgência. É mesmo isso. E também acho que chega a um certo ponto que chegas a um certo nível que acaba por ser até mais produtivo teres umas off-seasons mais curtas. Se virmos os competidores de hoje em dia, eles têm competido de 2 em 2 anos. Os que vês aí nos mundiais estão sempre a competir. Se calhar não é o caso se calhar, por exemplo, do Nunes ou do Jeff Alves, ou mesmo do Brett Freeman, que agora tem estado parado, mas até há bem pouco tempo eles competiam de 2 em 2 anos. O AJ Morris foi um daqueles que competiu um ano e no ano a seguir já estava a competir e fez improvements, ou seja, e acho que, Bruno, acho que até foste tu que me disseste, tinhas falado com ele e foi exatamente isso. Ele disse que tinha aquela sensação de urgência e nenhuma sessão foi desperdiçada e teve uns improvements do caraças como natural em poucos meses, por isso acho que é uma coisa importante. Ok, Bruno, olha, se calhar então por mim está tudo falado. Acho que o que eu tenho a dizer é que estou bastante curioso para ver como é que vai ser a tua conta Prep. E até foi fixe falar contigo finalmente, porque como eu tenho falado aqui com o Rui, até me identifico bastante da tua forma de treinar. Temos uma didática bastante parecida, por isso até foi fixe. E espero termos aqui uma conversa no futuro, se calhar na altura que tivessem prep, acho que seria interessante. Ou que tivermos. Olha, era fixe os 3 bastos a fazer a preparação ao mesmo tempo, era engraçado. Mas pronto, portanto, quero-te agradecer por ter estado este tempo e teres falado aqui connosco e pronto. E espero que também a malta que esteja aqui a ver tenha gostado deste episódio e espero que continuem aí, porque vamos ter mais conteúdo bastante interessante. Por isso, obrigado por terem visto, pessoal. Subscrevam o canal, deixem like e vejo-vos no próximo episódio.